que está acontecendo aqui no estado de SP? Eu chamei, Renan, de mistério. As investigações já estão ocorrendo, mas pelo menos não foi publicizado para a imprensa, uma resposta exata. O que está acontecendo exatamente para que nós tenhamos visto? Nos últimos dias, quase 700 ônibus depredados. Precisamente são 667. São ataques que vêm acontecendo em todo o estado. Só neste fim de semana, veja só neste fim de semana foram quase 50 ônibus atacados. Ô Renan, existe alguma explicação exata ou ainda é tudo meio que no campo das hipóteses? O que está acontecendo, hein? Bom dia. Tudo bem, Elisa? Bom dia para você, para os livres, boa semana para todo mundo. A gente está acompanhando de perto essa história, né? Como você bem ressaltou, ainda assim é um mistério, ainda assim há muitas perguntas sem respostas, tá? A gente está junto aí da investigação, de olho nas novidades que chegam, mas não está claro a motivação desses ataques aos ônibus. O que se sabe que são ataques, de certa forma, orquestrados, mas não tem uma lógica específica, é um ataque a uma empresa X, Y, Z, ou seja, são ataques que eles acontecem normalmente, né, num dia específico numa avenida, depois eles mudam de uma região e atacam numa outra avenida. Fato é que esses ataques eles foram se espalhando, porque a gente está falando de ataques aqui na capital paulista, no interior do estado de São Paulo, região metropolitana e também Baixada Santista. Então, por isso que a gente fala de algo que acontece de uma forma muito parecida, né? Ali, algumas pessoas arremessam pedras, tijolos, e isso acaba assustando, né? E por sorte, né, não causa um transtorno maior para os passageiros, mas ainda não tem uma lógica. Há ao menos 3 linhas de investigação. A primeira delas, até mesmo de uma maneira geral, já foi meio que descartada pela investigação, mas poderia ter relação com o primeiro comando da capital, organização criminosa, foi meio que descartada. Agora, há 2 linhas muito fortes, muito intensas que essa investigação está se debruçando. Primeira delas, um desafio na internet, ou seja, alguns jovens, algumas pessoas estariam ali, né, sendo desafiadas na internet para executar tal ato de vandalismo. Esse é um ponto. Um outro ponto seria, né, por insatisfação de pessoas que, por vezes, teriam alguma relação com uma empresa A, B ou C, né? E aí, para de certa forma, acabar ali prejudicando uma determinada empresa, estariam convocando e fazendo esse tipo de ação. Mas aí entra naquele ponto que eu trouxe no comecinho dessa nossa conversa. E qual seria? Que várias empresas especificamente, né, elas estão sendo vítimas desses atos de vandalismo, então não tem uma lógica. Então, possivelmente está beirando aí a atos de vandalismo que são propostos pela internet. As pessoas vão ali numa deep web, numa internet mais profunda, obscura. Por isso que a gente tem a informação que a Delegacia de Crimes Cibernéticos está atuando e ajudando também ao longo de toda essa investigação. Trazendo números específicos para vocês, a gente está aqui compilando dados. A Artesp diz que só na região metropolitana, entre junho e julho, foram 246 ônibus vandalizados, né? SP Trans, que cuida dos ônibus municipais, desde o dia 12 de junho, a gente está falando de 421 ônibus. Só ontem, domingo, Elisa, só ontem, domingo, tivemos ao menos 47 ônibus vandalizados aqui em São Paulo. Quando a gente faz a soma desses 2 números da Artesp e também da SP Trans, a gente está falando de 667 ônibus. E aí traga um outro olhar, um outro recorte que nós tivemos acesso também, que era o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano. Esse número ele pode ser ainda maior, tá? Porque o próprio sindicato traz para a gente 855 ônibus que foram depredados, ou seja, vandalizados. E aí muita gente se pergunta, mas Renan, quando começaram esses ataques? A gente começou a ter essas notificações ainda no mês passado e esses números foram escalonando e aumentando, mas não. Desde janeiro, esses números estão sendo contabilizados pelo próprio sindicato. Em janeiro deste ano, tivemos ao menos 109 ataques. E aí, uma queda gradativa, né? Mas os ataques, eles ainda persistiram e continuaram. E aí, quando a gente entra no mês de junho, ainda no levantamento do Sindicato de Transportes Urbanos aqui de São Paulo, esse número saltou para um pico de 270 ônibus e aí, agora em julho, até agora, 142. Então, o levantamento do sindicato traz um número ainda maior, 855. Fato é que esses ataques, eles continuam, eles estão se espalhando, né? E ainda não há
uma informação muito clara e repassada por parte da investigação que está debruçada nessa história, de onde efetivamente estão partindo todos esses ataques, qual que é a orientação e a real motivação. Fato é que a gente tem até o momento, desde o início das investigações, ao menos 5 pessoas já foram presas, 4 boletins de ocorrência registrados, mas muitas dessas pessoas, elas vão, prestam esclarecimentos e são liberadas. A gente segue de olho, Elisa. Qualquer novidade a gente vai atualizando com toda certeza.